Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Quero compartilhar algo com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Leia comigo do versículo 7 até o versículo 19. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante de vós, ou eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: não vos tocamos flauta, nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Diga amém. Queridos, essa é uma porção muito linda das Escrituras, porque temos aqui uma porção da Escritura em que Jesus, ele nos fala acerca de João Batista, mas não exatamente João Batista é a figura central do que está sendo dito aqui, mas sobretudo Jesus está fazendo referência ao que se entende desde o livro de Malaquias, o último capítulo do Antigo Testamento, como uma referência ao ministério profético. Quando nós lemos capítulo 4 de Malaquias, 400 anos antes da encarnação de Cristo, antes de Cristo vir ao mundo na pessoa de Jesus de Nazaré, o profeta Malaquias, ele profetizou dizendo que os últimos dias seriam marcados por uma voz profética a convidar e a chamar todas as pessoas ao arrependimento. Uma voz que, como é dito lá, é dito: eis que eu enviarei o meu profeta Elias. E Elias é uma figura que representa o ministério profético de Deus, e diz que essa voz haveria de preparar o caminho do Senhor para que ele pudesse chegar. Interessante que, quando é dito acerca dessa voz profética, lá em Malaquias capítulo 4, ali nós temos uma referência imediata à primeira vinda de Jesus. Ou seja, é dito que esse ministério profético haveria de anunciar a vinda de Cristo e, portanto, haveria de anunciar a primeira vinda de Jesus, assim como também essa mesma voz haveria de proclamar e de anunciar a segunda vinda de Cristo. Ou seja, precedendo tanto a primeira quanto a segunda vinda do Cristo de Deus, essa voz profética haveria de ecoar, de anunciar a chegada do Cristo. E quando as pessoas então leem acerca da vinda de Jesus, leem acerca dessa voz profética que anuncia a chegada do Cristo, a chegada do Messias, logo nós somos tentados
a imaginar que é apenas um arauto dizendo que ele está chegando. E logo as pessoas pensam, então se Jesus está chegando, então eu quero vê-lo e eu quero recebê-lo. O que isso é louvável, de certo modo, querer ver o Messias, querer se encontrar com o Messias, como no caso nos dias de hoje, quando se fala da segunda vinda de Cristo, logo os crentes dizem, que maravilha que Jesus venha logo, porque eu quero me encontrar com Jesus, eu quero estar com Jesus. E isso é louvável, porque isso, de certo modo, aponta para esse desejo que nós temos de ver Jesus, de estar com Jesus, porque nós cremos nele e nós o amamos. Entretanto, o texto é claro quando diz que essa voz haveria de proclamar as seguintes palavras. Diz assim, que essa voz haveria de preparar um caminho para que o Cristo de Deus pudesse chegar. É dito que essa voz, que essa pregação, que essa mensagem haveria de nivelar todos os terrenos. Diz que os vales seriam aterrados e os outeiros seriam nivelados, como quem que pavimenta uma estrada, como quem que pavimenta um caminho para que o Cristo de Deus possa chegar. A verdade em torno dessa mensagem é que o Cristo de Deus precisa de um caminho pelo qual ele possa vir. Ele precisa de um caminho pelo qual ele possa caminhar. E é certo que esse caminho não é um caminho literal, é um caminho espiritual. É um caminho que se pavimenta no coração humano. É um caminho que se pavimenta na consciência humana. Fizeram-me um comentário acerca do nosso livro Nascidamente. Alguém leu o livro e fez o seguinte comentário. Falou assim, muito bom o livro. O bispo Alexandre está de parabéns pela maneira como ele escreve. Escreve de maneira muito destra, com muita perícia, com bons raciocínios, com boas palavras. Entretanto, veja o comentário. O pastor Alexandre, ele alegoriza muito as Escrituras. Essa pessoa dizia que a Bíblia deve ser compreendida no sentido mais literal possível. Ou seja, quando você ler que é preciso nivelar os caminhos, é preciso aterrar os vales e nivelar os outeiros para que haja caminhos planos. Logo, essa visão, uma visão desta pessoa, que é uma visão tradicional, de uma teologia convencional, de uma teologia tida por ortodoxa, uma teologia que aceita, eles dizem logo, deve ser um caminho mesmo que você deve entender. E eu digo, não existe caminho que se prepare para que o Cristo de Deus venha ao mundo. Esse caminho só pode ser um caminho espiritual, porque é um caminho que se abre no coração humano, é no coração do homem, é na alma humana, é na mente humana, nas faculdades humanas, é que o Cristo de Deus quer vir, que Ele quer entrar, que Ele quer se apossar. A terra do coração humano é o lugar que Deus quer tomar posse para fazer do coração humano, do homem, do espírito humano, a sua habitação, a sua morada. Por isso o texto que nós lemos essa noite, o texto de Mateus capítulo 11, no versículo 7, começa dizendo assim, me acompanhem. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver. Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Para ver um profeta? Sim, e eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito, eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Veja aqui a fala de Cristo referindo-se ao ministério de João Batista enquanto um ministério profético. Interessante que nós, quando lemos a Bíblia, temos
um costume ou uma tendência de termos um certo distanciamento entre a nossa experiência e aquilo que nós lemos. Porque ao ler essas passagens, nós pensamos assim: puxa, João Batista veio, anunciou o caminho do Senhor, Jesus veio, mas dificilmente nós paramos para perguntar qual a relação dessas palavras de Cristo com a minha vida, com a minha própria experiência. Poucas vezes nós paramos para pensar, ora, e esse caminho que está sendo pavimentado para o Cristo, o quanto desse caminho tem sido pavimentado na minha própria experiência? Para nós entendermos essa questão desse caminho, queridos, nós temos que entender um pouco acerca da mensagem de João Batista. Imagine, se o Cristo de Deus está vindo, pense comigo por um momento, e se diante do Senhor vem um arauto, preparando as pessoas para recebê-lo, qual é a mensagem urgente desse ministério profético, que deve então preparar o caminho nos nossos corações? Se eu perguntasse aos irmãos, quantos aqui querem que o Espírito de Deus pavimente um caminho no seu coração? Tenho certeza que todos diriam: eu quero que o Senhor pavimente esse caminho. Mas a grande questão a ser levantada é como esse caminho é pavimentado. De maneira prática, como eu posso experimentar essa pavimentação dentro do meu coração? É como que eu perguntasse: quantos vales tem dentro de mim? Ou seja, quantas ausências? Um vale enquanto ausência. Ou quantos outeiros tem dentro do meu coração? Ou seja, quantos excessos precisam de ser retirados de dentro de mim? De modo prático, nós precisamos entender que esse caminho não é somente uma mensagem que se anuncia, uma mensagem que se prega, não é somente uma metáfora que se usa, mas é algo prático que nós devemos entender a partir da mensagem de João Batista. Para tanto, nós já voltamos para Mateus capítulo 11. Convido os irmãos a abrirem rapidamente a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3. Vamos ver o que diz João Batista no seu ministério, que tipo de mensagem ele anunciava, que tipo de palavra abria no coração dos homens este caminho para o Senhor chegar. Capítulo 3, todos encontraram? A partir do versículo 3 diz assim: João Batista percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Eu chamo a atenção dos irmãos para esse detalhe. Já lemos muitas vezes esse texto. Como nós compreendemos? Olhe na sua Bíblia bem direitinho. Versículo 3. João percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Logo, na leitura imediata se entende dogmaticamente que João Batista veio anunciando o batismo para remissão de pecados. Não é isso na sua Bíblia? Sim ou não? Aí logo diz, então o que tem que ser feito? Ora, você aceita o batismo, porque ele veio batizando. Quando então o homem é batizado nas águas, ele consequentemente recebe o quê? A remissão dos pecados. Daí haver alguém que apareça no cenário teológico, no cenário religioso, para dizer que o batismo em água se torna algo essencial e fundamental para que você tenha seus pecados perdoados. Daí a ideia de alguém que pensar, puxa, se eu fui batizado nas águas, então, logo, meus pecados estão o quê? Todos perdoados. Mas será que esse batismo de que diz a Escritura, esse batismo de arrependimento, não fala do nosso coração, da nossa alma, da nossa consciência, de serem todos eles mergulhados no que a Escritura chama de arrependimento? No grego, metanoia. Batismo de arrependimento significa quando todo o nosso ser,
ele é absorvido, ele é totalmente tomado e envolvido por um profundo sentimento e por uma profunda mudança de mente, por uma profunda mudança de coração, uma mudança de alma, uma mudança de vontades, mudança de desejos. Isso porque, queridos, quando Deus criou o homem, pense comigo, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o homem criado da família de Deus, porque diz Deus, façamos o homem à nossa própria imagem, conforme a nossa própria semelhança. Agora esse homem, criado simplesmente, num dado momento da sua experiência humana, ele resolve, ele decide no seu coração se desintegrar de Deus. Ele decide viver por conta própria, decide viver para si mesmo, ele decide viver por si mesmo. É o que comumente se chama de a queda do homem. Nós preferimos chamar a desintegração do homem. Isso porque o homem, ele é criado em Deus. E a melhor figura para ilustrar essa relação do homem com Deus e a sua dependência para com Deus é aquela figura da videira com seus ramos. Quando Jesus fala, eu sou a videira, vós sois os ramos, todo ramo que estando em mim, se esse ramo não dá fruto, ele é cortado, mas se ele der fruto, ele é podado, cuidado, para que produza mais fruto ainda. Então essa ideia desse ramo ligado à videira, fala dessa ideia de que o homem, ele é criado em Deus, de Deus ele procede, e portanto a existência do homem só faz sentido se o homem se entender como algo que procede de Deus e que depende de Deus para todas as coisas. Se você está vivo, é porque Ele é a vida em você. Se você está escutando, ou se está falando, ou se está respirando, ou se você caminha, se você se move, se seus olhos piscam, se seus órgãos funcionam, se o sangue corre na sua veia, tudo isso é em razão de nós sermos procedidos de Deus e de Deus ser a vida dentro de nós. Mas o homem, no início da sua história, ele considerou que ele podia viver sem Deus, viver por si mesmo, viver para si mesmo. E daí os irmãos sabem muito bem da história. O homem, ele cultivou no seu coração uma independência de Deus, e essa independência de Deus, como que numa disputa com o próprio Deus, acabou se tornando uma inimizade. O homem desenvolveu uma profunda inimizade no seu coração contra Deus, contra a criação e contra o seu próximo. Parece no primeiro momento que é só um discurso um tanto vazio, que o homem tenha tal inimizade. Mas quando nós olhamos para os homens nas suas relações, o que nós vemos? Nós vemos paz entre os homens ou vemos conflitos? Nós vemos uma humanidade que se ama, que se ajuda, que acolhe, ou uma humanidade que está cada dia mais fragmentada, mais polarizada, uma humanidade mais cheia de ódio, mais cheia de rancor, sentimentos esses perversos que se manifestam inclusive dentro dos círculos de família, de amigos, de irmandades, de igrejas. Essa inimizade que a Bíblia chama de pecado, é a causa de todas as nossas ofensas que nós causamos uns aos outros. Essa inimizade é a causa de todo tipo de violência que nós geramos uns contra os outros. E há uma série de violências que nós cometemos constantemente em razão dessa inimizade, em razão do ego que nos controla. Porque quando nós assistimos a um jornal, por exemplo, que nós vemos ali uma violência de alguém que mata uma pessoa, ou que estupra alguém, fica muito clara e visível essa ideia de violência no mundo.
mas nós cometemos as mais diversas violências, sem nem mesmo atentarmos para o fato de que estamos cometendo violência. Quando nós falamos contra o nosso irmão, seja ele quem for, quando nós perseguimos aquele a quem nós julgamos ser o nosso inimigo, quando nós ofendemos alguém, quando nós deixamos de compartilhar, quando deixamos de dividir, quando deixamos de socorrer, ou seja, a violência se manifesta em vários níveis, e essa violência que nós temos, tão natural, tão comum, que chega a ser praticada de maneira tão insensível, tão imperceptível, é a causa que nos impede de acessar e de termos as experiências profundas do reino de Deus, do reino dos céus. Ou seja, enquanto nós estivermos sem experimentar esse batismo de arrependimento daquilo que nós somos na nossa consciência e daquilo que nós procedemos na nossa experiência diária, nós jamais poderemos experimentar verdadeira remissão de pecados. E essa é uma denúncia muito forte, porque o cristianismo entende a remissão de pecados de uma maneira tão dogmática, que eles pensam, não, tão somente eu aceitei Jesus, os pecados estão perdoados. Pastor, mas os pecados não estão perdoados? Então vamos olhar a questão do pecado, ou do perdão de pecados, por dois ângulos. Do lado de Cristo, entenda uma coisa, você já nasceu perdoado. No que diz respeito a Deus em relação a você, no que diz respeito a Deus em relação àquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, entenda de uma vez por todas, que quando é dito na Escritura que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo, vocês entendem o significado disso? O Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Se eu perguntasse para os irmãos, vocês acham mesmo que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo? Vocês acham mesmo isso? Pessoal, olhem para mim, vem aqui. Vocês acham mesmo que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado desde a fundação do mundo, ou foi imolado há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém? Desde a fundação do mundo. Agora pense comigo, falando sobre o perdão de pecados da parte de Deus em relação a nós. Pense comigo. Se o Cordeiro de Deus foi imolado, conforme Apocalipse 13, versículo 8, desde a fundação do mundo, eu pergunto, se na fundação do mundo não havia ainda os seres criados, antes da fundação do mundo, se não havia mundo, eu pergunto, havia pecado? Se não havia mundo, havia pecado? Se não havia pecado, havia morte? Não. Por que não havia morte? Porque o salário do pecado é a morte. A morte é o último dos inimigos que o Senhor irá vencer finalmente. A morte é o resultado final do pecado. Então, se antes da fundação do mundo não havia pecado, consequentemente não havia morte, eu pergunto para vocês, como pode o Cordeiro de Deus ter sido morto antes da fundação do mundo? Vocês continuam achando ainda que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo? Uns acham que não, outros acham que sim. Quem foi que disse que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo? Quem disse na Escritura? O apóstolo João, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E essa é uma verdade fundamental para nós entendermos a relação de Deus para conosco. Quando diz que o Cordeiro de Deus foi imolado, que ele foi morto desde a fundação do mundo, essa é uma verdade fundamental. Ele foi morto, ele foi imolado desde a fundação do mundo. Mas eu pergunto, como pode ele ter sido morto se não havia pecado, e não havendo pecado, não havia morte? A grande questão é que a morte que nos redime, de fato, essa morte redentora,
ela não está vinculada e não é necessariamente a morte física. A morte que nos redime, essa morte do Cristo eterno de Deus, e essa morte que é eterna, significa a doação de si mesmo para a criação do mundo. Deus jamais poderia ter criado o universo sem doar a si mesmo enquanto vida, para que o universo viesse à existência, para que o mundo viesse à existência. Deus é o ser absoluto que está constantemente se doando e se entregando. A obra de criação nunca acabou. Ela é uma obra constante, porque Deus é o criador de tudo, que está constantemente gerando, constantemente criando, constantemente mantendo, a tudo e a todos alimentando, a todos sustentando. Essa entrega divina, essa doação divina, é o que a Escritura chama de morte, de morrer. Razão, porque quando fala que Cristo morreu por nós na cruz, ao mesmo momento é dito que nós também devemos morrer com Ele. Aí eu pergunto para você, como é que eu posso morrer com Cristo, se Cristo morreu há 2000 anos? Tem como eu voltar no tempo e ser morto com Ele naquela cruz, lá em Jerusalém? Hein, pessoal, ajuda aí. Tem não? E como eu posso então atender a esse apelo de que eu devo morrer com o Senhor? Senão que assim como Ele, abrindo mão de si, se entregou completamente pelo mundo, eu morro juntamente com Ele, na medida em que eu também me dou a mim mesmo e me entrego sem nenhuma reserva para o mundo. Essa morte de Cristo, que é a sua doação plena, essa morte que é dito, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, é a morte que mesmo também nos perdoa os pecados. Ou seja, quando o mundo é gerado, se ele é gerado pela morte do Cordeiro, então o mundo já nasce perdoado, porque a redenção de Cristo é uma redenção eterna. Então você já tem os pecados todos perdoados desde sempre. Não é pecado que Deus não perdoe. Ninguém será condenado por falta de perdão divino. Agora, o homem experimenta esse perdão, o homem se apropria desse perdão, o homem tem os seus pecados redimidos na sua própria experiência, quando ele entende essa suprema verdade. Quando ele entende claramente essa verdade de que Deus gerou o universo a partir da doação de si mesmo, de que Deus é a origem, a causa, é a sustentação, é o alimento, é a vida. E agora o homem então, quando se percebe que há muito ele se desintegrou dessa dependência de Deus, e então agora ele passa por um batismo de arrependimento. É uma mudança profunda de mente. É uma mudança que acontece dentro do seu coração. É uma mudança que acontece dentro da sua alma. E eu quero demonstrar para os irmãos que esse batismo de arrependimento para a remissão de pecados não é um simples rito, mas é algo que acontece dentro da alma e do coração humano. Continua nesse texto de Lucas, capítulo 3. Prossiga comigo, no versículo 3, dizendo, Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Atenção, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os caminhos escabrosos serão aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus.
Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Agora preste atenção. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? E aqui surge uma pergunta de ordem prática. Porque ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Começou a dizer: olha, vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento. É uma bela mensagem, mas a grande questão é: tudo bem, diante disso, o que nós havemos de fazer? É onde entra aqui o fruto digno de arrependimento. É onde entra aqui de fato esse batismo de arrependimento. Veja a resposta de João Batista, versículo 11. Respondeu-lhes, palavras duras, viu? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Olhe para o irmão que está ao seu lado, mesmo longe, à distância, com a máscara no rosto. Diga para ele: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem aqui tem 2 túnicas? Deixa eu me ver. 7 pessoas têm 2 túnicas. Quem tem 3 túnicas? Quem tem 10 túnicas? Está só diminuindo. Irmão, nós temos que ajudar os irmãos que aqui não tem túnica. Olha que ambiente propício. Aqui tem 10 irmãos que têm mais de 3 túnicas e a maioria não tem nenhuma. Então nós temos a oportunidade já de atender aqui mesmo, aqui dentro. Veja que junto com a pregação do Evangelho, fala de mudança de coração. Não é um evangelho vazio, não é um evangelho de palavras, de filosofia, de ideologia, é um evangelho prático, porque é a nossa inimizade, a inimizade do pecado, é que nos faz viver como se não houvesse alguém do nosso lado a quem falta uma túnica. Os irmãos já imaginaram como seria um mundo diferente se todos nós cristãos, não nós do DEVAP não, mas nós do DEVAP e todos os irmãos da IURD, e todos os irmãos da Presbiteriana, todos da Assembleia, todos da Batista, todos os do Véu, todos os TJs, todos os Adventistas, todos da Casa da Bênção, que mais? Ajuda aí. Do Poço de Jacó, católicos, todos nós que nos dizemos cristãos, cada um doando uma túnica. Haveria alguma mudança no plano dos relacionamentos ou não? Por que se ouve tanto um evangelho que não tem compromisso com as mudanças relacionais? Hoje em dia se fala muito de que você, aceitando o evangelho, você vai ser próspero. João Batista dizia: arrependei-vos. É uma profunda mudança na nossa consciência, no nosso coração, na nossa alma. Essa palavra ela pode não ser muito degustável para o nosso ego, mas é a palavra mais urgente e mais necessária, porque ela fala de batismo de arrependimento, e todos nós nos gabamos de que fomos batizados. Sim ou não? Todos nós, tem até aqueles que dizem: eu fui batizado, não foi numa piscina, foi num rio de água corrente. Sim, mas a grande questão é se de fato os pecados foram ou não foram redimidos, no sentido de que esses pecados foram tirados de nós, mas não simplesmente tirado no plano judicial, mas tratado no coração.
Veja comigo o que João Batista continua dizendo, versículo 11: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, aqui tem alguém que tem comida? Diga graças a Deus. Como Deus é bom para conosco, irmãos. Ele nos alimenta todos os dias, o pão de cada dia. Às vezes nós não somos nem gratos ao Senhor pelo que Ele nos dá. E agora o Evangelho, essa palavra profética, que quer preparar o caminho do Senhor no nosso coração, está dizendo: quem tem comida, faça o mesmo. Diga para o seu irmão ao seu lado: você tem comida? Reparta com quem não tem. Com aquele que não tem. Continuando o versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Versículo 13, respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: não cobre mais do que é devido. E ainda tem um detalhe: essa palavra não cobreis mais do que é devido, ela ainda é uma palavra rudimentar. Porque quando vem Cristo, Ele diz algo ainda muito mais superior a isso. Ele diz: olha, não volteis as costas àqueles que vos pedem emprestado. E quando vem Paulo, um pouco mais à frente, ele diz para aqueles irmãos que tinham problemas judiciais, problemas de dívidas, pessoas que tinham um problema com o outro, porque havia ali uma demanda, uma causa. E o apóstolo Paulo diz: olha, por que não sofreis vós o dano? Vocês que vão julgar os anjos, vocês que um dia vão julgar o mundo, não sois capazes agora de perdoar aquele que lhe ofendeu, aquele que lhe deve. Então a palavra do Evangelho é uma palavra que nos convida ao uso e à expressão e à manifestação da misericórdia. Misericórdia é uma palavra tão imprópria para os nossos dias. Misericórdia é uma palavra que não se enquadra, não se encaixa no mundo capitalista onde nós vivemos. Porque no mundo em que nós vivemos, aqui cada um vale o que tem. E para que a pessoa possa valer, cada um quer acumular mais que o outro. Mas o Evangelho diz que aquele que tem 2 túnicas, que reparta com aquele que não tem. Que quem tem comida, que faça o mesmo. E aquele que porventura tem algo a receber ou a cobrar, que não cobre mais do que o estipulado. Versículo 14, também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Se você não quiser dizer para o seu irmão ao seu lado, porque virou muito jargão esse negócio, diga para o seu irmão à sua direita, né? E tem pessoas que são muito reservadas, não querem dizer nada. Então diga para você mesmo. Diga assim: a ninguém maltrateis. Você tem maltratado alguém esses dias? Não. Devemos pensar bem na questão da violência que está dentro do nosso coração. Nos lembremos de Caim, o primeiro exemplo de violência na Escritura, que matou o seu irmão por inveja. E olha que se nós colocarmos essa mensagem, esse procedimento de Caim à luz do Novo Testamento, Jesus disse que nós matamos, não simplesmente porque golpeamos mortalmente o nosso irmão, fisicamente, mas nós o matamos quando nós o desprezamos. Ou seja, a violência não é somente aquela que está visível aos olhos de todos, mas nas palavras, no desprezo.
Se andarmos um pouquinho mais depois de Caim, encontramos o caso de Lameque. É dito que Lameque teve 2 mulheres, e num certo dia chega Lameque em casa e diz às suas 2 mulheres: ouvem, mulheres de Lameque, eu matei um homem porque ele me feriu, e eu matei um rapaz porque ele me pisou. Quantas vezes nós não insurgimos contra o outro, contra o próximo, com violência, e justificamos como Lameque: fiz isso porque ele me feriu, fiz isso porque ele me pisou. O que o Evangelho nos ensina? Amar e perdoar aqueles que nos ofendem, que nos fazem mal, aqueles que nos perseguem. Então, você pode repetir: a ninguém maltrateis. Ganhar essa consciência é algo muito necessário nos nossos dias, queridos. Quando nós entendermos que nós não temos o direito de maltratar absolutamente ninguém, e que não existe nenhum motivo, e nenhuma razão, e nenhuma justificativa para que nós possamos maltratar a quem quer que seja. Daí os irmãos percebem o quanto que nós precisamos de ter nosso coração pavimentado, aplanado, um caminho que se prepara para o Senhor voltar. Continua o texto dizendo: não deis denúncia falsa. Alguém aqui já deu denúncia falsa? Sabe quando você recebe uma notícia de alguém e você às vezes nem verificou aquela situação, você nem checou a situação, você já toma por verdade e já sai divulgando aquela história, e já sai levando e falando, como está no livro de Provérbios, né? Pés velozes para derramar sangue inocente. Amados, o quanto que nós precisamos nos voltar ao Senhor, o quanto que nós precisamos rever e reconsiderar o nosso posicionamento em relação aos outros, em relação aos irmãos. Somente é quando nós temos uma profunda mudança no nosso entendimento, no nosso coração, quando essas mudanças acontecem no sentido de que você agora não somente está esclarecido, mas você agora assume para você tal comportamento, tal procedimento, por entender a Deus, por entender o Evangelho, por entender o outro, é que você tem de fato uma experiência de arrependimento. Somente aí se experimenta de fato o que a Bíblia chama de batismo de arrependimento, e somente aí de fato você pode falar que você tem uma experiência de fato de remissão de pecados. Não porque Deus não tenha perdoado, ou seja incapaz de perdoar, mas é que os nossos pecados, eles causam a separação entre nós e Deus. Não é que Deus não quer lavar, não quer perdoar, não é isso, da parte de Deus, tudo já está feito. Sobretudo depois que Cristo realizou na cruz, há 2000 anos, mostrando ao mundo aquilo que já era verdadeiro desde a fundação do mundo. Mas o homem, ele só experimenta a verdadeira libertação dos seus pecados quando ele é lavado completamente na sua consciência e no seu coração. E isso se dá por meio desse batismo de arrependimento, dessa metanoia, dessa mudança real dentro de nós. A grande questão, e na semana passada, ou retrasada, eu ministrava aqui sobre a igreja de Laodiceia. A grande questão é que nós estamos assim tão embotados, que por mais que se fale claramente, parece que nós não entendemos. Voltando aqui ao texto de Mateus capítulo 11, ao texto original, abra sua Bíblia, veja o que é dito acerca dessa mensagem de João Batista. Capítulo 11, versículo 16. Mas a quem hei de comparar esta geração?
Veja que o texto começa dizendo que João Batista, ele saiu a pregar, ele saiu a anunciar, ele anunciou o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, mostrando ao homem a necessidade de produzir frutos dignos de arrependimento, mostrando o caminho do arrependimento, as mudanças necessárias concernente a essa violência tão violenta que nós temos dentro de nós contra os outros. E aí Jesus diz agora: mas a quem hei de comparar esta geração? Versículo 16, continuando, diz assim: essa geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho. Esse é um texto muito complicado de se entender, embora está tão claro aqui para nós, mas poucos conseguem apreender o significado. Mas a que hei de comparar esta geração? Isso é Jesus perguntando. A geração de Cristo era assim, e a de hoje em dia não é diferente. A pergunta é: a que hei de comparar? Jesus traz essa metáfora tão maravilhosa. Ele diz: vou comparar aqueles que, ouvindo uma música de lamentação, que aqui é representado por João Batista. João Batista pregava o quê? Arrependimento. Arrependimento é uma canção de humilhação. Falar de arrependimento é falar de uma profunda tristeza. Falar de arrependimento é falar da nossa condição tão apodrecida, tão caída, que nos leva ao desespero. Se nós conseguirmos nos enxergar e perceber as nossas faltas, as nossas eivas, a nossa condição, esse canto de arrependimento de João Batista haveria de gerar em nós o quê? Tristeza e choro. Jesus fala: mas essa geração, diante dessa canção de arrependimento, nós não choramos, nós não nos entristecemos. Não tem a mensagem que nos faça chorar, de arrependimento. Talvez se fizéssemos uma palavra, trouxéssemos uma palavra de autoajuda, que tocasse nos pontos nevrálgicos da sua fragilidade econômica, da sua fragilidade da sua saúde, dos seus problemas familiares, das suas dívidas, do seu medo da morte, logo você seria tocado profundamente. Veja o quanto que nós somos egoístas. Aí nós nos alegramos ou choramos diante de uma mensagem que fala aquilo que eu preciso ouvir para mim. A palavra de arrependimento diz: não, você precisa olhar para o outro. O nosso problema é em relação ao outro. Se você tem duas túnicas, observa, tem alguém do seu lado que não tem nenhuma. Se você tem comida, tem alguém que não tem comida nenhuma. E aí você começa a perceber que essa palavra, esse canto de João Batista, quando diz: nós entoamos lamentações e não pranteastes, fala da nossa insensibilidade diante da pregação ouvida, uma pregação de lamentação, e ainda assim nós nos tornamos insensíveis por não percebermos a nossa condição e somos, portanto, incapazes de nos lamentarmos. Ou então é dito que, diante de uma canção, como diz, nós vos tocamos flauta e não dançaste, é porque junto com a mensagem de arrependimento, vem a mensagem da salvação. Ou seja, você agora pode se voltar a Deus, seus pecados estão perdoados, o Pai te recebe de braços abertos, Ele não lança da sua face a sua culpa, Ele não exige de você pagamento pelo que você dissipou. O Senhor não requer absolutamente nada de nós em troca da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Que palavra maravilhosa! Aquela parábola quando diz que o homem fez uma festa de casamento e mandou chamar ali os convidados especiais, mas os convidados não eram dignos,
porque cada um daqueles convidados especiais tinha alguma coisa especial para fazer que não lhe permitia ir à festa de casamento. Aí diz o texto que o dono da festa falou: então sai agora às encruzilhadas, aos caminhos, às praças, às vilas, às favelas, e vai chamando a todos que vocês encontrarem. Mas, Senhor, essa é uma festa de casamento. O Senhor vai chamar os coxos, o Senhor vai chamar os paralíticos, os cegos, os leprosos, os pecadores, os sem oportunidade, os pobres, os miseráveis. E o Evangelho diz: chama todos. Não era para você estar aqui. Você não tinha a dignidade de estar aqui. Mas o Senhor te chamou. Você é convidado à festa. Aí Jesus diz: mas a que eu vou comparar essa geração? Ele diz: eu comparo aqueles que, ouvindo a mensagem da graça, ouvindo o evangelho do amor, do perdão, da misericórdia, não dançam. São incapazes de dançar. Os irmãos percebem quanto que nós estamos carentes de uma metanoia? Sim ou não, pessoal? Vocês querem dançar ou querem lamentar? Dançar. Quem quer lamentar? Deixa-me ver as mãos. 2 pessoas, 3 pessoas. 3 pessoas levantaram. Tem quem queira, mas não levantou a mão. E quem quer dançar? Mais 3 pessoas. Eu vou acreditar que todos vocês estão entendendo. E eu vou acreditar que todos vocês decidiram responder no silêncio do coração. Porque a julgar pela aparência, eu diria: que compararei essa geração? A julgar pela aparência externa, pela chapada do nosso rosto, eu diria: comparar a quê? Que fala do arrependimento, ninguém chora. Fala da graça, ninguém se alegra. Mas talvez, pode ser o caso, cada um julgue lá dentro de si, que essa história de arrependimento, e essa história de graça, para nós ainda é apenas uma historinha. É apenas uma história de igreja. Quem sabe um dia isso não ganhe nosso coração de tal modo que nós possamos nos lamentar dançando e que possamos nós dançar lamentando, tomados de tristeza, por saber o quanto que nós ainda precisamos, mas ao mesmo tempo pular de alegria, por saber que nós temos chance, que o Senhor já nos deu tudo de que precisamos, e de que você pode descansar o seu coração, porque o Senhor já fez tudo quanto nós precisávamos para herdar a vida eterna, e que Ele já se deu a nós, que basta que nós nos apropriemos. Essas violências anunciadas por João Batista, de negar ao outro o bem que lhe poderia servir, é a violência que nos impede de entrar no reino de Deus. Porque se João Batista dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino, ele quer dizer que somente nos arrependendo de todas essas violências é que podemos entrar. Então existe um tipo de violência que nos impede. Pastor, que violência é essa? É tudo aquilo que você poderia fazer de bem pelo seu próximo e você deixa de fazer. É tudo aquilo que você podendo fazer, você não faz, positivamente falando. E tudo aquilo que não devendo você fazer, você acaba fazendo pelo motivo que você acha que é justificável. Entretanto, quero concluir lendo com vocês Mateus capítulo 11, no mesmo texto, quando Jesus diz aqui no versículo 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu acredito que por falta de
encontrar uma palavra talvez mais apropriada no pensamento de quem traduziu esse texto para a versão em português. Os tradutores preferiram dizer que o reino de Deus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Entretanto, quando se lê esse texto no grego, na língua em que foi escrito, a ideia literal do texto é a seguinte: que desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência. E aqueles que usam de violência se apoderam do reino de Deus. Interessante que, lendo esse texto e fazendo algumas pesquisas, encontrei uma linha de raciocínio de alguém que não pôde entender como pode tomar o reino de Deus por violência. E como pode os violentos se apoderarem do reino dos céus? Alguém chegou à conclusão de que Jesus estaria dizendo que o reino de Deus estava sendo usurpado, roubado violentamente pelos falsos profetas. Como quem dissesse assim: olha, eles estão usurpando violentamente aquilo que não lhes pertence. Mas o texto é claro no seu significado, que é como que dissesse que ninguém entra no reino de Deus sem se esforçar. Mas esse esforço não é um mero esforço religioso de quem faz uma coisa ou outra, mas esse esforço é um uso de uma violência contra você próprio. Mas não é a violência que você está imaginando agora, e se esmurrar o seu corpo, fazê-lo sofrer com chicotes, levar pedra sobre a cabeça, mas é como que Cristo dissesse assim: olha, se o teu olho direito te faz pecar, lembra desse texto? Ele diz: arranca-o. Essa é uma figura de linguagem que Jesus usa, mas ele está dizendo: é melhor você entrar no reino com um só olho, do que perecer no inferno com seus dois olhos. Em outras palavras, para você entrar no reino, aquilo que porventura em você é o impedimento, deverá ser radicalmente tratado. Agora imagine só a pessoa ter que arrancar o próprio olho. Não entenda isso literalmente, não vá chegar em casa e não vá arrancar o seu olho, porque se você arrancar o seu olho, você vai continuar pecando do mesmo jeito. A ideia é que você vai ter que lutar contra si mesmo. É aquela ideia, porque quando as coisas acontecem comigo, a minha primeira tendência é querer ser uma pessoa vingativa, uma pessoa violenta, uma pessoa que vai retaliar a outra pelo que ela fez. Aí o Evangelho fala: não, você precisa se voltar contra você mesmo, tratar a sua alma, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, porque o caminho que conduz à vida é um caminho estreito, e a porta de acesso à vida é uma porta estreita. É basicamente aquilo que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, quando ele fala sobre as armaduras de Deus, com as quais nós podemos nos tornar cristãos vencedores. Ele fala de uma série de partes da armadura que são todas defensivas. Ele fala das sandálias, ele fala da couraça, do capacete, fala do escudo, são todas armas defensivas. E só aparece uma única arma lá que é ofensiva, que é a espada do Espírito. Interessante que a palavra espada, lá no texto, não dá a ideia de uma espada com quem você luta para ferir o outro, mas fala de um espadim, de uma pequena faca que você só é capaz de ferir-se a si mesmo. É como quem pega a palavra de Deus enquanto a espada do Espírito para tratar a si e não para tratar o outro. É um fazer morrer a si mesmo. É um uso de uma violência, essa violência, entenda-se, entre aspas, que se usa contra si mesmo. O Senhor está simplesmente, queridos, nos chamando a compreender que o Evangelho, ele é algo muito prático. O grande empecilho do Evangelho, sabe o que é?
Sou eu mesmo. É o grande empecilho do Evangelho. E nós, como cristãos, sobretudo os que estão na égide desse ministério, temos que compreender que esse caminho que nós temos sido conduzidos é um caminho de aperfeiçoamento pessoal, é um caminho de cura, é um caminho de salvação. E cada um de nós, cada um individualmente, precisa pensar de si mesmo sobre esse caminho. Não adianta enganar a nós mesmos. Não existe outra palavra. Eu sei que nós estamos talvez um pouco ainda distantes, mas nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. E nesse caminho, nós temos que saber exatamente como proceder.